Você conhece o método try_get_component do Unity? Nós estamos acostumados a usar o método getComponent para recuperar um componente de um GameObject. Agora imagine uma situação onde você não tem certeza se o outro GameObject possui esse componente ou não. Por exemplo, eu tenho uma cena aqui com dois baús. Ambos têm colliders que vão colidir com essas flechas. O baú de madeira, que é mais frágil, deve quebrar quando ele for atingido pela flecha. Já o baú de metal é indestrutível, então nada vai acontecer. Para determinar qual baú pode ser quebrado, nós vamos usar um script chamado breakable, que possui um método break, que vai, como o nome diz, quebrar o baú quando for chamado. Nós vamos adicionar esse script então no baú mais fraco, nesse chest simple, e no outro não. Agora no script da flecha, nós temos o evento onCollisionEnter2D, que vai ser chamado ao colidir com um baú. Aqui nós vamos realizar a ação de quebrar o baú que possui o componente breakable. Nós podemos fazer assim, eu vou criar uma variável breakable, do tipo breakable, e nós vamos usar o método getComponent para pegar esse componente breakable do GameObject que a flecha colidiu. Então, collision.gameObject.getComponent, a gente vai passar o tipo breakable, mas nós não sabemos se esse GameObject realmente possui esse componente, porque uma das caixas tem e a outra não. Então, ele pode ser nulo. Então, antes de chamar o método break, nós vamos fazer um if, verificando se breakable é diferente de nulo. E aí sim nós chamamos o método break. O resultado fica assim, quando as flechas atingirem os baús, o da esquerda vai quebrar e o da direita não. Com o método try_get_component, nós podemos simplificar esses passos dessa forma. Ao invés de usar o getComponent, nós vamos chamar o try_get_component dentro do if. Assim como o getComponent, a gente passa aqui o tipo, e ele vai ter um argumento alt var e o nome da variável que a gente quer, que eu vou chamar de breakable também. E essa variável vai receber o componente breakable caso ele seja encontrado naquele GameObject. Esse método retorna um booleano, ou seja, ele vai retornar true se ele encontrar o componente breakable e false se não encontrar. Então ele só entra nessa condição e executa o método break se o componente for encontrado. Você também pode chamar a função dessa forma, usando o tipo do componente que você está buscando direto na variável que ele recebe como argumento. Então fica a seu critério qual versão você prefere usar. Ambas vão funcionar da mesma forma. E ao rodar a gente pode ver que o resultado é o mesmo. Esse é um exemplo simples, mas podemos ver que com o método try_get_component nós temos um código mais sucinto e mais eficiente, porque o programa economiza uma alocação de memória caso o componente não seja encontrado.